Bom, gente, vamos mudando agora um pouquinho a nossa linha de raciocínio, né? Vamos falar sobre hemogasometria arterial. Alguém aí já teve alguma experiência com a gasometria? Só nas aulas de emergência em caso clínico. Caso clínico, né? Pronto. Mudou o slide aí? Mudou. Pronto. Definição, gente. O que é uma gasometria, né? A gasometria arterial é um exame de sangue normalmente realizado em pessoas internadas em unidade de terapia intensiva. E tem como objetivo verificar se as trocas gasosas estão ocorrendo de maneira correta e assim avaliar a necessidade de oxigênio extra. Gente, a gasometria nada mais é do que um exame feito em pacientes graves para verificar se ele está oxigenando bem ou não, certo? Ele pode ser usado para pacientes não graves? Pode, mas só em casos específicos. Por exemplo, pacientes com doenças respiratórias, como por exemplo DPOC, são pacientes retentores de CO2. Então, eventualmente, quando esses pacientes estão internados, o médico pode solicitar uma gasometria, né, para verificar como está a troca dos gases desse paciente. Certo? E geralmente esse exame é colhido ou na artéria radial, tá vendo como mostra aí a figura, na artéria radial, essa daqui, ou na artéria femoral. Vai depender da condição e habilidade de quem for colher o exame, certo? Na artéria radial é muito mais fácil do que na artéria femoral. Então, a depender da habilidade, né, se for um profissional bem habilidoso, ele pode conseguir pegar também na femoral, certo? Posso passar? Pode. Veja aí se conseguiu passar. Uma dúvida. Ah, diga. O enfermeiro pode pegar na artéria femoral? Sim, sim, pode sim. Se ele tiver habilidade para isso, pode. Entendeu? Eu mesmo já tinha um enfermeiro na UTI do Hospital do Subúrbio, onde eu trabalhava, que ele funcionava a femoral, certo? Eu funcionei poucas vezes a radial, a femoral, eu nunca tive oportunidade de funcionar não. Certo? Ok, certinho. Bom, gente, indicações e contraindicações, né? Quais são as indicações do exame, né? Da gaso? Indicação número 1, suspeita de distúrbio ácido básico, né? Ou seja, o paciente está grave, então ele já é em si suspeito. Se ele está grave, ele já é suspeito, entendeu? Pode ser indicativo também de gaso avaliação da resposta à terapia implementada, ou seja, o médico colhe um agaso, vê um distúrbio ácido básico, faz o tratamento, né? Implementa o tratamento e para verificar se esse tratamento surtiu efeito ou não, ele pede outro agaso, certo? Então é uma segunda indicação. E na realização de testes bioquímicos, como eu tinha explicado mais antes, né, em pacientes com doenças respiratórias. Essas são as 3 principais indicações, né? E temos como contraindicações, né, pacientes com distorções anatômicas. A gente vai ver muito isso nos pacientes renais, né, que são portadores de fístulas. Nesses pacientes não é contraindicado a punção arterial, justamente por conta da junção fístula-artéria que eles possuem, né, naquele membro. Pacientes com infecções no local da realização do exame, geralmente você vê isso em pacientes grandes queimados, entendeu? Se o paciente tem uma lesão
uma queimadura ou algum processo infeccioso no local, não é recomendado que faça a punção naquele local, certo? Pacientes com coagulopatias severas, ou seja, pacientes com distúrbio de coagulação, né? Gente, não se esqueça que a gasometria é feita em uma artéria. É um vaso que tem muito mais pressão do que as veias, entendeu? Então, se o paciente tiver algum distúrbio de coagulação, ele pode simplesmente não parar de sangrar. Por quê? Porque a pressão naquele vaso não permite que haja coagulação. Então, para isso, é preciso se certificar que o paciente não tenha o distúrbio de coagulação para você poder fazer a punção da artéria, certo? E aí, nesse caso, você precisa fazer uma compressão no local para que, pelo menos de 5 minutos, para que aquele vaso se feche e resolva esse problema. Tá bom? E a quarta contraindicação é o teste de Allen alterado ou anormal. A gente vai falar mais sobre esse teste de Allen agora aqui no próximo slide, ok? Mudou aí, gente? Mudou. Bom, gente, eu vou explicar para vocês como é que funciona o teste de Allen. Observem aí, você vai com os 2 polegares, tá vendo? Os 2 polegares, você vai pressionar as 2 artérias, tanto a artéria radial quanto a artéria ulnar, tá vendo? E aí você vai pedir que esse paciente feche a mão, certo? E aí você espera alguns segundos e você pede para ele abrir a mão. Quando ele abrir a mão, você vai perceber aquela mão pálida, certo? Aí você pega e tira o polegar da artéria ulnar. Se você perceber a perfusão voltando para a mão de forma satisfatória, o teste de Allen é tido como positivo ou como satisfatório. Ou seja, esse paciente não tem nenhuma irregularidade com a perfusão da artéria ulnar, certo? Aí vocês me perguntam, olha, por que isso? Porque o que acontece? Você vai fazer uma punção de artéria radial. Você não pode fazer essa perfusão se você tiver um comprometimento da artéria ulnar, certo? Por quê? Porque nessa punção você pode acabar lesionando essa artéria. Ou seja, você vai comprometer a única via viável que o paciente tinha de perfusão. Então, só é indicado você fazer a gasometria após a realização do teste de Allen e for positivo, for satisfatório. Se tiver alguma dúvida, a indicação é que você mude o membro, entendeu? Ou então você tente na femoral. Alguma dúvida sobre o teste de Allen? Não. Pronto, vamos lá. Vamos lá, gente. Como é feito a punção, né? Como é feito a gasometria? Inicialmente, coloque os EPIs, né? Luva de procedimento e óculos de proteção. Gente, é super importante esse primeiro tópico. Os EPIs são equipamentos de proteção para a gente. A partir do momento que você abre mão de um equipamento desse, você está se expondo a uma situação de risco, certo? Eu já vi casos de punção de gaso, espirrar sangue no rosto do profissional. Ou seja, imagine se ele não tivesse de óculos e não tivesse de máscara e esse paciente tivesse algum comprometimento a nível de alguma doença, entendeu? Então é super importante esse primeiro tópico aí. Os EPIs é fundamental, certo? 2. Apresentar-se ao paciente e explicar o procedimento.
Claro, isso se o paciente for lúcido, não é, gente? Se for um paciente grave, entubado, sedado, não precisa você fazer isso. Até porque se você fizer, ele não vai lhe ouvir, não vai, você vai estar jogando seu tempo fora. Tá bom? Terceiro, realizar o teste de Allen para verificar o suprimento arterial na mão. Certo, gente? Você só vai prosseguir esse passo aí se o teste de Allen for satisfatório. Se o teste de Allen não for satisfatório, você já recua daí mesmo, você nem evolui. Tá bom? Quarto, fazer a limpeza do punho. Né? Você vai pegar uma solução antisséptica, pode ser álcool, com algodão, e faz, né, a limpeza do local onde isso vai funcionar. Quinto, palpe a artéria radial do paciente e puncione o local onde você sentiu o pulso. Você vai colocar os 2 dedos aqui, né, na artéria radial, sentindo o pulso, você vai puncionar logo abaixo do seu dedo indicador em direção ao local onde você sentiu o pulso. Certo? Após a introdução no vaso, você vai colher de 2 a 3 ml de sangue e encaminhar para análise. Tá bom? A hemostasia da área puncionada deve ser feita para evitar maiores sangramentos. Então, como eu falei antes, é importante que você pressione pelo menos 5 minutos. Certo? O local? Agora eu pergunto para vocês, para fazer essa coleta de gás, eu uso qualquer seringa? Como é? Alguém sabe? Não? Bom, gente, geralmente nas UTIs existe uma seringa apropriada para a coleta de gás. Viu? No caso de não haver essa seringa, você pode estar usando uma seringa de 5 ml devidamente heparinizada, certo? Aí vocês vão me perguntar, Helder, para que heparina? Essa heparina evita que o sangue coagule, certo? Se chegar no laboratório esse sangue coagulado, não serve para o exame. Tudo bem? Estão me ouvindo, gente? Você pode repetir? Qual a parte para repetir? Que você só coloca a heparina e colocar dentro do tubo? Isso. O que acontece? As seringas apropriadas, entendeu? Para a coleta de gaso, já vêm heparinizadas. Ah, entendi. Entendeu? Já vem. Agora, exatamente, de fabricação, já vem, ela é própria para isso. Você só faz isso com ela. Agora, se na unidade que você tiver não tiver essa seringa, você pode pegar uma seringa de 5 ml, puxar um pouquinho de heparina, escovar ela com heparina, entendeu? Você mela assim por dentro com heparina e aí depois despreza, só para ela ficar por dentro com heparinizado, entendeu? Entendi. E aí pronto, você pode utilizar. Você pode colocar no tubo de heparina também? Oi? Pode colocar naquele tubo de heparina? E tem um tubo, né, que parece que já vem com heparina e para evitar a coagulação. Isso. Pode sim, pode sim. Pode. O importante é que o sangue não coagule. E aí o que acontece? Você tem que homogeneizar, entendeu? E não pode deixar ar dentro do tubo. Se você deixar ar dentro do tubo, pode alterar os resultados. Tudo certo? Certo. Vamos lá, hein? Vou prosseguir. Bom, gente, valores de referência. Para a interpretação da hemogasometria por parte do profissional de saúde, é preciso que os valores de referência dos exames sejam conhecidos. Tá vendo, gente? Eu listei aí os principais sujeitos, né, da gaso, né? Botei até uma legendinha embaixo.
PCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono, né? PO2, que é a pressão parcial de oxigênio, SaO2, que é a saturação de oxigênio, HC3, né, que é o bicarbonato, o BE, que é o base excess, ou o excesso de base, né, e o AG, que é o ânion gap. Esses são os sujeitos que você vai encontrar lá na gasometria. E ao lado deles aí estão os seus valores de referência, certo? Aí vocês me perguntam, Helder, eu preciso saber esses valores? Eu vou responder para vocês. A nível de profissão, de trabalho em si, não. Por quê? Porque na Gaso já vem esses parâmetros lá descritos, entendeu? Os valores de referência. Então você vai pegar, tá ali os valores dos exames e vai só comparar, entendeu? Agora segue para aquele mesmo caso que eu falei lá na outra aula. Se você pretende fazer um concurso público, né, na sua provinha lá de concurso, ele não vai lhe dar esses valores de referência. Ele vai subentender que você já tenha na cabeça. Você sabe. Então é importante você saber pelo menos os principais. Os principais são esses aí em vermelho. Certo? Eu botei aí já para facilitar para vocês. Certo? Basicamente, a gente vai usar esses três cidadãos aí, esses três sujeitos, para identificar, para fazer a leitura da Gaso, certo? Os demais são todos coadjuvantes. Os protagonistas são esses aí. Certo, gente? Alguma dúvida assim? Posso passar? Pode, tranquilo. Bom, antes de passar, eu vou falar aqui para ver se entra por osmose, tá? pH, os valores de referência, 7,35 a 7,45. Pressão parcial de dióxido de carbono, 35 e 45. Vocês verem que dá, é bem fácil de gravar esses dois aqui, né? Só é você tirar os 7 dos dois que dá para você fazer uma associação, tá? A pressão parcial de oxigênio, a mínima é 80, a máxima 100. Saturação de oxigênio varia de 95 a 97. Esses valores aqui, gente, de oxigênio, eu encontrei vários valores diferentes, a depender da literatura, certo? Tinha locais que falavam 93 a 100, 90 a 95, entendeu? Os que eu achei iguais, referindo mais, foi 95 a 97. O bicarbonato, né? 22 a 26. O base excess de menos 3 a mais 3. E o AG de 8 a 12 milha equivalentes por litro. Tá bom? Mudou aí o slide? Mudou? Bom, gente, pH. O que é do pH? Na verdade, o pH, gente, foi uma escala criada para como é que eu posso dizer? Para mensurar o grau de acidez ou de alcalose dos fluidos, dos líquidos. Entendeu? Tinha lá o líquido, aí eles chegaram em um valor ideal do pH, e aí eles falaram, o que for abaixo disso é ácido e o que for acima disso é básico. Entendeu? Foi mais ou menos isso. E aí eles chegaram nesse valor aí, de normalidade, de 7,35 a 7,45, que foi o que a gente viu ali. Esse valor é considerado o pH normal, certo? 7,35 a 7,45. A partir do momento que você desce nessa escala, entendeu? Que
a escala vai descendo, diminuindo o valor, a substância vai ficando ácida, ou seja, vai se desenvolvendo uma acidose, certo? E é compatível com a vida até 6,8, ou seja, até 6,8 as células conseguem viver nesse meio ácido, certo? Abaixo de 6,8 já é deletério para essas células começam a morrer, ok? Mesma coisa vale para o meio básico, aqui, para a alcalose. As células elas conseguem viver em um meio básico no máximo até 8, certo? Acima de 8 é incompatível com a vida celular, ou seja, as células começam a morrer a partir de 8, certo? É importante que vocês saibam essa definição, porque vai ajudar a gente na leitura da hemogasometria. Tudo certo? Tudo. Vamos lá, gente. Quais os principais distúrbios do pH? Né? Como a gente já tinha visto ali, é a alcalose e a acidose. Né? E elas podem ser classificadas como metabólicas ou respiratórias. Mas lá na frente a gente vai ver que elas podem ser mistas também, certo? Quando elas têm os dois distúrbios, ela é caracterizada como mista, tá bom? Aí tá. Alterações nos valores de PCO2 enquadra-se como disfunção respiratória. Ou seja, gente, toda vez que a alteração for no CO2, a gente vai dizer que é uma disfunção respiratória. E toda vez que a alteração for no bicarbonato, a gente vai dizer que é metabólica, certo? Mas lá na frente, com os exercícios, vocês vão entender melhor esse processo, tá bom? Certo. Vamos lá. Existem distúrbios compensatórios? Claro que existe. Eu tinha dito para vocês na aula anterior que o nosso organismo é especialista em fazer compensação. Entendeu? Toda vez que há uma alteração ácido-base, o organismo ele tem basicamente 3 mecanismos de compensar esse distúrbio. Entendeu? A gente vai ver no próximo slide como o organismo, quais as armas, né? Quais as opções que o organismo tem para estar compensando esses distúrbios, tá? Aqui é só para vocês entenderem que algumas alterações na gaso nem sempre são distúrbios. Pode ser um sistema de compensação, entendeu? Você vai aprender hoje aqui como é que você faz essa diferenciação, certo? O que é distúrbio e o que é compensação. Ok? Certo. Vamos lá, gente. Distúrbios compensatórios. Estão vendo essa reação aí? Mudou o slide aí? Mudou. Bom, vocês estão vendo aí essa reação aí, ó. CO2 mais água reagem formando H2CO3, que é o ácido carbônico, que reage formando H+ e bicarbonato. Gente, essa é a chamada reação tampão. Essa é uma das reações mais importantes que acontece no nosso organismo. Ela é responsável por a maioria do equilíbrio ácido-básico do nosso corpo, certo? Por ser uma reação fraca, ela está todo o tempo indo para a esquerda ou indo para a direita, de acordo com a conveniência do organismo, entendeu? A acidez do nosso sangue é definida pela presença de H+ nele. Ou seja, quanto mais H+ no sangue, mais ácido ele é.
certo? Então, se o organismo identifica que há muito H+, ele começa a juntar com o bicarbonato, formando o ácido carbônico, formando água e CO2. E aí entra o segundo mecanismo compensatório, que é o sistema ventilatório, certo? Através dessa ventilação, ele vai estar jogando para fora o CO2, entendeu? E a água. Porque você sabe, né, que você perde CO2 e água através da respiração, não é? Então, o que acontece? Isso é uma forma de diminuir a acidez do sangue. Ele vai fazer a reação, transformando em água, em CO2, e aí os pulmões vai estar jogando para fora, diminuindo a concentração de H+ no sangue. Ficou difícil, não? Ou deu para sacar? Você pode repetir? Posso sim. Bom, essa reação, como eu tinha dito, é uma reação chamada de sistema tampão, reação de tampão, certo? Ela é a responsável pelo equilíbrio ácido-básico do nosso sangue. A grande responsável é ela. Aí você fala, por que, Helder, que ela é a grande responsável? Porque ela ocorre em todo momento, entendeu? A quantidade de acidez de um líquido, né, no caso do sangue, ela é definida pela quantidade de H+. Então, se o organismo identifica que está muito ácido, ela pega esse H+, junta com bicarbonato, transforma em ácido carbônico e, a partir do ácido carbônico, ele transforma em água e CO2, certo? E aí o que acontece? Entra em ação o sistema ventilatório que pega e joga esse CO2 para o ambiente, ou seja, ele tira esse CO2 e essa água do corpo, diminuindo a quantidade de H+. Essa é uma reação que ela é considerada como fraca, por isso que ela ocorre o tempo todo, tanto de CO2 mais H+, ou mais água virando ácido carbônico, virando H+ e bicarbonato. Isso vai depender da conveniência do organismo. Se ele perceber que o organismo está muito ácido, a reação vai para a esquerda. Se ele perceber que o organismo está muito básico, a reação vai para a direita. Por exemplo, se ele vê que tem muito CO2, tem muito bicarbonato, ele junta com o CO2, né? E aí entra o terceiro sistema de regulação, que é o sistema renal. O que é que o sistema renal faz? Além de excretar o bicarbonato, ele funciona como reservatório de bicarbonato. Lembra que eu falei que o rim é um porteiro? No caso aqui, nos distúrbios ácido-base, além de liberar e sair o bicarbonato, ele tem a habilidade de reservar bicarbonato dentro dele, que ele vai liberando conforme a conveniência. Então, gente, se perguntarem para vocês quais são os sistemas de compensação do nosso organismo para os distúrbios ácido-base, você vai dizer: é a reação tampão, o sistema o sistema ventilatório e o sistema renal. São os três em conjunto que mantêm o equilíbrio do sangue. A partir do momento que um desses mecanismos falha, ou o respiratório ou o renal, começa a haver o desequilíbrio. Certo? Certo. Então, no caso, quando o nosso organismo percebe que precisa eliminar bicarbonato, ele vai fazer essa eliminação através dos rins, é isso? Exatamente. Quando o nosso organismo está com o sangue muito básico, o rim começa a liberar mais bicarbonato pela urina
e a reservar mais dentro dele. Ele consegue reservar bicarbonato dentro dele. Ele é um reservatório de bicarbonato. Então ele absorve o bicarbonato. Quando ele não consegue mais absorver, ele começa a excretar na urina. Certo? Sei. E aí ele funciona como ele funciona como sistema compensatório metabólico, certo? E já os pulmões é o sistema compensatório respiratório. Tá bom? Mudou o slide aí? Eita. Tá, Ô, professor, só uma dúvida. Diga. Então esse sistema ele neutraliza o pH antes da variação? Exatamente. Esse mecanismo é justamente para neutralizar. Ele equilibra, não é? Ele eleva o pH de ácido para o normal ou de básico para o normal. O intuito é equilibrar e fazer com que o pH fique no seu estado normal, lá de 7,35 a 7,45. Beleza. Dando um exemplo para entender melhor, vamos dizer que o seu pH está 7,50. É um pH básico, não é? E aí entra em ação o sistema tampão, transformando essa base, não é? Esse bicarbonato, e os rins vão absorver esse bicarbonato, tirar de circulação, e o que ele não conseguir absorver, ele vai eliminar na urina. Certo? Mesma coisa funciona lá se o meio for ácido. Ele vai pegar esse H+, que faz com que o sangue fique ácido, transformar em água e CO2, e esse CO2 é eliminado com a respiração, fazendo com que entre em equilíbrio, entendeu? Tudo certo? Posso passar? Sim, professor. Vamos lá. E o distúrbio misto, como é que funciona? Não é? Além, gente, da acidose metabólica e respiratória, existe a acidose ou alcalose mista, que é quando ocorrem os dois procedimentos, certo? Os dois distúrbios. Nos casos, os distúrbios mistos ocorrem quando existem dois ou mais desequilíbrios ácido-base acontecendo simultaneamente, né? Podendo gerar uma grave alteração no pH do enfermo. Dois tipos de distúrbios mistos são a alcalose mista, como eu tinha dito, e a acidose mista, certo? Só existem esses dois. E um cuidado importante que ele chama atenção aqui é para você não confundir, não é, com os sistemas de compensação. Esses que a gente acabou de falar aí, que é os pulmões e os rins que fazem. Mas quando chegar na parte prática, vocês vão visualizar isso bem direitinho, como é que funciona. Correto? Entenderam, gente? Sim. Isso. Basicamente, o misto é quando existe o ventilatório e o respiratório, só isso. Diferente dos demais, quando existe só o ventilatório, ventilatório e quando existe só o básico, metabólico. Tá bom? Certo. Vamos lá, gente. Eu acho que era tudo que eu tinha para dizer sobre gasometria. Vamos para a prática? Vamos. Vamos lá, gente. Eu vou precisar de vocês aqui, certo? Aqui, mudou aí o slide? Mudou. Bom, gente, a gasometria vem exatamente dessa forma aí, certo? Lembra que eu falei que a gente só vai precisar daqueles 3
sujeitos para você identificar, para você fazer a leitura da gaso? Lembra? Sim. Pois é, quais são eles? É o pH, não é? A pressão parcial de dióxido de carbono e o bicarbonato. São esses três sujeitos. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o pH. O que é que dá? Qual é o resultado do pH aí que ele traz? Ele tá com acidose. 7,30. Exatamente, 7,30. Vamos fazendo devagarzinho, entendeu? Que aí o segundo caso a gente já faz um pouquinho mais rápido, tá vendo? Aqui ele traz um pH de 7,30. E a gente observa, né, que os valores do pH normal é 7,35 a 7,45. Então a gente já pode afirmar aqui que é uma acidose. Certo? O que a gente vai precisar agora identificar é se é uma acidose respiratória, se é uma acidose metabólica ou se é uma acidose mista. Tá bom? Então vamos lá. Como é que está aqui a pressão parcial de dióxido de carbono? Está elevada, não está? Está. Pronto. Então a gente já pode bater o martelo aqui que é uma acidose respiratória. Certo? A gente agora só precisa verificar se juntamente com a respiratória a metabólica. Porque se tiver a metabólica junto, vai ser uma acidose mista. Ok? Certo. Então vamos lá. Como é que está o bicarbonato? Está elevado. Está elevado. Então, é um distúrbio básico ou é um sistema de compensação aí? Como é que a gente faz para diferenciar? Não sabem, não é? Bom, Eu gente, não lembro de compensação, não lembro. aqui o que acontece? Compensação. O que acontece é de compensação. Por quê? Porque você percebe que há uma discreta elevação do bicarbonato. Ou seja, de 26 para 28. Ou seja, não está contribuindo com a piora do caso. Geralmente, quando há um distúrbio, há o agravamento. Então você caracterizaria aqui como mista se esse bicarbonato fosse menor que 22. Porque ia estar piorando, agravando o caso da acidose. Deu para entender? Deu. Porque o que acontece? Sim. Como está discretamente elevado, você consegue perceber que é o organismo tentando compensar essa acidose. Ainda não está compensada. Por quê? Porque o pH continua ácido. Entendeu? Então, nesse caso aqui, o que é que o médico vai fazer? Ou ele vai mudar os parâmetros do ventilador para que o paciente perca esse excesso de CO2, ou então ele vai fazer bicarbonato no paciente. Um ou outro. Entendeu? Mas aí o critério é clínico médico. Só ele que vai... A gente só vai discutir com ele, né? A gente vai chegar à conclusão com ele que é uma acidose respiratória, e ele vai falar, vai pedir ao fisioterapeuta, né, para estar mexendo nos valores do ventilador, e pode estar pedindo para a gente fazer alguma solução de bicarbonato no paciente. Eu consigo fazer os dois, professor? Ofertar mais oxigênio e fazer uma solução sobre bicarbonato? Ele pode fazer os dois. Agora, como eu te falei, o critério é médico. Ele vai dizer o que vai fazer. Mas, na verdade,
ele vai aumentar o suporte de oxigênio? Vai. Mas lembra que a gente falou que um dos mecanismos de compensação é justamente a liberação de CO2? Então o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a frequência do ventilador. O paciente vai respirar mais rápido e, consequentemente, com isso, vai liberar mais CO2. Certo? Aí o que acontece? Com o passar de algum tempo, ele vai pedir uma outra gasometria para ver se o que ele fez, se as condutas adotadas resolveu o problema ou não. Certo? Pode resolver? Pode. Como pode também não resolver. E aí o que acontece? Se ele fizer uma outra gaso e não resolver o problema, provavelmente ele vai tomar outra conduta. Ou aumentar mais a frequência, ou fazer mais bicarbonato, entendeu? Mas aí a conduta é médica. Tudo certo? Vamos para o próximo caso? Nesse caso aí, então nesse caso aí só ficou só respiratória, né, professor? Exatamente. É uma acidose respiratória. Mudou o slide aí, gente? Ainda não. Deve ter mudado, é porque vocês não olharam os valores. É porque o slide é igual. Mudou? Pronto. Vamos lá. E aí, gente, de acordo com esse conhecimento prévio agora, o que é que vocês podem dizer dessa gaso aí? O pH tá Base. Alcalose, né? Muito bem, é uma alcalose. Agora, qual a classificação dessa alcalose? Alcalose metabólica. Exato, metabólica. Metabólica. Muito bem, vamos. O pH tá elevado e o bicarbonato também. Vamos analisar? Vamos lá. O que acontece aqui, não é? O pH está 7,6, certo? E a gente sabe que a referência é 7,35, 7,45, então está maior, ok? Então tá. Quando você olha para para PaCO2, você observa que é um valor aqui, ó, está discretamente baixo. Ou seja, ele não é um valor que está interferindo nesse problema do paciente, certo? Agora, se você observar o bicarbonato, ó, ele está 40. Tá vendo? Ele está aqui, ó, quase o dobro do valor de referência, o valor normal. Ou seja, uma alcalose metabólica, certo? Aí você pode ver, Helder, e esse BE aqui mais 4? O BE mais 4, ele é um indicativo, né, que o paciente está retendo ou não base. Tá vendo? Ele vai de menos 2 a mais 2. Se tivesse negativo, seria indicativo que ele estaria perdendo base. E se está positivo, quer dizer que ele está retendo. Se vocês observarem, ele está mais 4. Ou seja, ele está retendo muita base. É mais um indicativo que o distúrbio é metabólico. Entendeu? Sim. Ficou claro, gente? Aqui dá para visualizar, não dá? Que há uma alteração muito mais expressiva no bicarbonato, não é? Sim. Vamos lá. Vamos para o próximo.
Mudou aí? Mudou. E aí, o que vocês podem me dizer dessa gaso? É normal. E aí, é normal? É normal, velho. Normal, exatamente, gente. Essa é a típica gaso do paciente que não tem distúrbio ácido básico. Certo? pH dentro dos padrões de normalidade, PaCO2 normal também, o PaO2 também dentro da normalidade, tudo direitinho, certo? E assim, gente, vocês não precisam se preocupar em relação a querer aprender isso rápido. A gaso, quanto mais você pratica, mais você domina. Entendeu? Um profissional experiente em gaso, ele precisa ver umas 1000 gasos para dizer que sabe tudo de gaso. Entendeu? Porque assim, são muitas variações de situações, entendeu? Então ele precisa treinar muito. Quanto mais gaso ele avaliar, mais ele vai ficar experiente nessa área. Então não se preocupe. Se vocês futuramente, quando vocês se formarem, vocês forem trabalhar nas emergências ou nas UTIs da vida, essa habilidade vocês vão aprender com o estudo e com o tempo, certo? Podemos pular para a próxima? Sim. Vamos lá. E essa gaso, gente, vocês me dizem o quê? O pH está baixo, os valores fisiológicos, acidose, macilose. A pH está acima, é uma hipercapnia. A PA, valores elevados, valores normais. E o bicarbonato está baixo. Aqui os valores fisiológicos. Sim, e você caracteriza, você fecharia esse caso aí como? Acidose metabólica. Metabólica? Acidose respiratória. Oi? Acidose respiratória. Bom, vamos pensar. Quem falou que é metabólico por quê? Também respiratório o PaCO2 está elevado, o pH e o carbonato está diminuído. Exatamente. Agora, gente, eu vou chamar a atenção para vocês aqui para essa gaso, entendeu? Aqui é uma acidose mista. Aí vocês vão perguntar, Helder, por que é uma acidose mista? Porque você percebe que há uma elevação de PaCO2, não é? Então é caracterizada como respiratória. E aqui há uma queda do bicarbonato. Se fosse um mecanismo de compensação, estaria aumentando o bicarbonato, entendeu? Ou seja, o bicarbonato diminuindo vai estar piorando a acidose do paciente. Entendeu? Se fosse seriam os dados de PaCO2 e de bicarbonato inversamente proporcionais. Exatamente. Seria geralmente, quando um aumenta, a tendência do outro é aumentar para compensar. Só que aqui no caso, o PaCO2 aumenta e o bicarbonato diminui. Ou seja, há dois distúrbios aí. Há o distúrbio ventilatório e o distúrbio metabólico.
Então seria caracterizado como mista. Se esse bicarbonato estivesse aumentando na tentativa de equilibrar o ácido base, a gente diria que era um distúrbio respiratório, porque o aumento do bicarbonato caracterizaria uma compensação dessa gaso, só que não é o caso aí, ele está diminuindo, ou seja, está piorando o quadro de acidose do paciente. Entendeu? E esse -4? -4 aqui quer dizer que ele está perdendo base. Lembra que eu falei que quando é negativo quer dizer que ele está perdendo e quando é positivo quer dizer que ele está retendo. No caso anterior estava +4, ou seja, era uma alcalose metabólica porque ele estava retendo bicarbonato. E você via que estava retendo pelo BE, que estava +4. Esse aqui você vê que está -4, ou seja, tem uma tendência a cair muito mais esse bicarbonato, ou seja, agravar muito mais esse quadro. Ficou claro, gente? Ficou claro por que não é um mecanismo compensatório e sim um distúrbio metabólico? Ficou claro? Sim, uma acidose mista, né? Exatamente, seria uma acidose mista. Entendeu? Agora, gente, é como eu falei, gasometria não se encerra aqui. Vocês vão ficar especialistas com o estudo e com a prática. Certo? Aqui a gente viu 4 casos, certo? Agora, só com a prática é que vocês vão ficar super craques. O importante é vocês entenderem o mecanismo básico, entendeu? Que é a questão da compensação, entendeu? E os tipos que existem. Certo? Só revisando. O pH normal vai de 7,35 a 7,45. Observando um pH abaixo de 7,35 é uma acidose. Acima de 7,45 é uma alcalose. Se houver variação da PaCO2, a gente pode caracterizar como ventilatória ou respiratória. No caso, se fosse para mais, né, a gente poderia dizer que seria uma acidose ventilatória, e se fosse para menos, seria uma alcalose respiratória, certo? E no caso do bicarbonato, a normal dele é de 22 a 26. Se ele estiver para mais, se o pH estiver maior que 7,45 e o bicarbonato estiver elevado, vai ser uma alcalose metabólica, e se o bicarbonato estiver diminuindo, vai ser uma alcalose respiratória. Entendeu? Esses conceitos vocês vão pegando com o passar do tempo e com o estudo. Mas o básico para vocês interpretarem gasometria é isso aqui que a gente discutiu. Certo? Vocês vão ficar focados no pH, no PaCO2 e no bicarbonato. Certo? Alguma dúvida, gente? Professor, gostaria de só tirar uma dúvida. Pode Normalmente, falar. quando eu olho esses valores, Sim. eu sempre começo olhando o pH e o bicarbonato. Depois eu passo os outros valores. Pode ser. O primeiro Pode levar o erro? o primeiro é o pH. Certo? Geralmente, o pH é inversamente proporcional a PaCO2. Ou seja, quando o pH está diminuindo, a PaCO2 está aumentando, geralmente. Por exemplo, quando você vê um pH ácido, você já pode suspeitar que a PaCO2 está elevada. Você pode suspeitar, entendeu? O pH está ácido, provavelmente a PaCO2 está elevada.
E o pH é diretamente proporcional ao bicarbonato, certo? Quanto mais um eleva, o outro eleva. Por exemplo, quando você vê um pH de 7,50 elevado, você pode sugerir que esse paciente está com bicarbonato alto. Entendeu? Você pode suspeitar. Mas isso pode me levar ao erro? Dessa forma? Geralmente ela funciona dessa forma, seguindo essas proporções. Mas o que acontece? Se você avaliar da forma como a gente avaliou, primeiro o pH, depois o PaCO2, depois o bicarbonato, não tem erro. Primeiro, você vê o pH, é ácido ou básico? Se estiver abaixo de 7,35 é ácido. Se tiver acima de 7,45 é básico. Pronto, você já fecha aí se é acidose ou se é alcalose, entendeu? O demais, você só vai dizer se ela é respiratória, entendeu? Se ela é metabólica ou se ela é mista, se ela é os dois. Perfeito, obrigado. Tá bom? Show. Bom, gente, eu acho, né, que era tudo o que eu tinha para falar para vocês, né? Eu estava comentando com o Bruno antes de começar a aula, né, que eu tinha passado hoje a tarde toda modificando esses slides, acrescentando mais coisas, entendeu? Só que aí, quando eu estava saindo do PSF, eu salvei no Google Drive. E aí, quando eu cheguei aqui em casa, 5h30, que eu fui olhar, não tinha salvo. Ou seja, eu tive que fazer o que eu lembrava que eu tinha alterado, assim, em coisa de 1 hora. Mesmo assim, não consegui colocar tudo. Eu tinha feito uma tabelinha mostrando cada síndrome, entendeu? O que é que sobe, o que é que desce. Eu passei tipo umas 2 horas fazendo essa tabelinha lá, com as setinhas toda bonitinha, vocês iam entender tudo. Só que ficou na bendita gravação lá no posto. Mas aí o que acontece? Não se preocupem que eu vou disponibilizar, como eu falei para vocês, né? Eu vou ver se eu consigo gravar essa aula e vou lançar lá no YouTube. E aí vocês dão uma olhadinha lá, apoiem essa iniciativa aí pro professor aqui. Se vocês puderem se inscrever, assistir os vídeos, tem muita coisa lá interessante. Tudo bem, gente? Tudo. E aí, ó, eu coloquei aí os meus contatos, entendeu? Se vocês tiverem alguma dúvida posteriormente, quiser ou mandar uma mensagem, um WhatsApp, qualquer coisa, entendeu? Pode mandar que eu estou super disponível para responder todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Tudo bem, professor. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Valeu! Tá me vendo? Deixa eu... Sim, Bruno. Pronto. Professor, eu amei a sua explanação sobre hemodinâmica e estudo de hidroelétrico. É um assunto que eu gosto bastante. É um assunto que eu gosto, até que eu participei. Obrigado, viu, Bruna, por ter participado efetivamente da aula. Ah, não, mas eu gosto. Nas aulas, eu gosto de falar, eu gosto de interagir. Porque eu acho que é uma forma de aprender, né? Você e o Iago, né? Foi Iago? Iago, né? Iago também foi bastante. Foi você e Iago, eu percebi que participaram assim bastante. Dos demais eu não consegui identificar. Quem? Luiz, né? É porque eu não consegui diferenciar as vozes de Luiz e de Iago. Eu acho que eles dois participaram bastante também. Professor, temos algumas perguntas aqui. E ao final eu fiz aqui eu tentei fazer uma correlação
com hipocalemia, porque foi falado hoje e que também foi falado segunda-feira sobre interpretação de eletrocardiograma. Sim, Aí eu sim. faço perguntas e ao final eu trago essa correlacionia para você avaliar se tá certo, se não caminho certo ou não. Certo, Viu? pode falar. Pronto. A primeira pergunta que a gente recebeu aqui foi a hipercalemia gera repercussões cardiológicas e foi falado de alteração de batimento cardíaco, então uma possível arritmia, no caso. Sim. Diante disso, quais arritmias seriam essas? Bom, Bruna, não tem como eu precisar assim quais os tipos de arritmias, porque são vários. Entendeu? Não sei se vocês repararam, o professor Rona, ele foi muito feliz no dizer que são vários os tipos de arritmias e assim, não tem como você dizer, se ele tiver uma deficiência tanto, vai gerar tanto. Não tem. A gente sabe que existem repercussões eletrocardiográficas, não é? Que provoca as arritmias, mas dizer assim, qual exatamente não tem como. O mais fácil é a gente correlacionar a arritmia ao distúrbio. Por exemplo, você vê lá uma inversão de onda T e tal, você diz, pode ser uma hipocalemia, ou então pode ser uma hipercalemia. É mais fácil você associar o eletro ao distúrbio do que o distúrbio ao eletro. Entendeu? Entendi. Uma outra pergunta que chegou aqui pra gente foi, ele falou sobre contraindicação em paciente renal crônico com fístula. A minha pergunta é, essa contraindicação é somente para não ser realizada naquele membro ou pode ser realizada a gasometria no outro membro que não tem fístula? Pronto, você falou certo. É em relação àquele membro. Não sei se você lembra, eu tinha comentado que é uma punção arterial, entendeu? A depender de como é feito, se você não fizer da forma correta, você pode lesionar aquela artéria, entendeu? Então, um braço que tem uma fístula arteriovenosa, ele é totalmente comprometido. Você nem punção você pode fazer, punção venosa você não pode fazer. Imagine uma punção arterial. Por quê? Porque corre o risco de lesionar, corre o risco do paciente perder a fístula, entendeu? Então a contraindicação é não funcionar aquele membro. Mas se não tiver nenhuma contraindicação no outro membro, como a gente já comentou sobre a questão das infecções, sobre a questão do teste de Allen alterado, pode fazer normalmente, ou até mesmo tentar a femoral. Pronto. Eu vou ler aqui a minha correlação. Certo. Que eu fiz aqui rapidinho, tá? Pode ler. Vamos lá. As convulsões podem ocorrer porque a hipocalcemia aumenta a irritabilidade do sistema nervoso central, bem como dos nervos periféricos. As outras alterações associadas à hipocalemia incluem as alterações mentais, como depressão, memória comprometida, confusão, delírio e alucinação. O intervalo de QT prolongado é observado no ECG devido ao prolongamento do segmento ST, podendo acontecer um torsade depois, um tipo de taquicardia ventricular. Essa correlação que eu fiz, neurológica, cardiovascular e atividade elétrica do coração, está correta? Está exatamente correto. Como você viu, a gente foi bem feliz naquele primeiro slide, não é? Todas as alterações de eletrólitos, eles afetam determinados setores do nosso organismo. No caso da hipocalemia, no caso do potássio e o sódio, eles afetam muito mais a questão neurônios, não é? Coração e músculo. Então, geralmente, se há um distúrbio tanto para mais ou para menos, as primeiras alterações vão ser nestes órgãos, entendeu? E agora, tem tudo a ver.
Geralmente, o paciente com hipocalemia, ele começa no distúrbio primeiro a nível de consciência, depois vai a nível muscular, o último é o coração. Eu acho que é um mecanismo de proteção que o organismo tem justamente para preservar a vida, entendeu? Primeiro o indivíduo perde o nível de consciência e aí depois compromete a questão muscular para depois comprometer o coração. Porque você sabe, né? O coração é um mecanismo que sustenta todos os outros mecanismos. Então, na falha do coração, todos os outros... Então, no intuito de proteger a vida, né? Eu acho que o último que é cometido seria o coração, justamente para evitar que o indivíduo morra. Mas foi ótima a sua correlação, viu? É isso mesmo. Ele ataca... o distúrbio ele ataca principalmente esses três sistemas. Ai, que bom, então você tá no caminho certo. Tá no caminho certo, viu? Graças a Deus. Luiz levantou a mão, Luiz Henrique. Acho que ele quer fazer uma pergunta. Pode falar, Luiz, fica à vontade. Mestre, com relação a ponção na artéria radial, um paciente com uma mastectomia ou uma trombose, a gente não deve realizar? Isso, não deve realizar, entendeu? O que acontece? Uma trombose, geralmente, ela repercute na perfusão do membro, entendeu, Luiz? Então, o que acontece? Provavelmente, um paciente com trombose teria um teste de Allen comprometido, entendeu? Então, seria contraindicado fazer a gasometria nesse membro. E aí, o que você poderia fazer? Você poderia mudar o membro, não é? Partir para o outro membro, ou então tentar a artéria femoral. Seria uma alternativa, né? Entendi. E a mesma coisa das pacientes com mastectomia. Exatamente, mastectomia. Por quê? Toda vez que o paciente faz uma mastectomia, o médico, né, ele retira gânglios daquela região, então compromete aquela região, entendeu? Então não é ideal que você faça justamente por isso. Tá, essa era a minha dúvida. Obrigado. Valeu, Luiz. Mais alguém? Mais alguém com dúvida? Com dúvida não, queria agradecer por você ter explanado tão bem e ter esclarecido assim, algumas dúvidas que, tipo assim, as nossas professoras são maravilhosas, mas assim, às volta e meia a gente tem uma dúvida aqui, outra ali, e assim, você explanou super bem, então quero mesmo agradecer, já tô seguindo com você aqui no Instagram, então pode... Valeu, obrigado, viu? Obrigada mesmo, a gente que agradece. Valeu, gente. Muito obrigado. Também quero agradecer. Eu também quero agradecer, professor. Muito obrigado. Acho que no decurso, né, da apresentação, no momento que você foi falando, você começando a correlacionar, lembrando que as professoras estavam falando, a questão mesmo do que é feito para poder corrigir a hipercalemia. Eu lembrei de Liliane que ela disse, não é focal, não é solução polarizante. Aí eu comecei a lembrar das medidas, da questão da formulazinha para poder administrar o medicamento de forma correta. Sério, foi maravilhoso. Eu acho que o evento de hoje foi fechado com chave de ouro. Eu não vou me alongar mais, porque Liliane vai falar e o Eduardo também. A professora Liliane. Ô, Bruna, obrigada. Gente, que falar desse evento, né, desse fórum. Eu vou iniciar agradecendo a Helder por ter aceitado esse desafio. Agradeço muito, meu amigo, por você estar aqui. Explanou brilhantemente, isso eu não tinha dúvidas, né? O bom é que os meninos e as meninas estão conhecendo aí, né? Você já falou do seu canal, né? Já lançou vários vídeos, eu tô precisando até me atualizar, né? Que eu sempre recebo os recadinhos de que tá chegando um vídeo novo no canal, que eu acho ótimo.
E, assim, agradecer mesmo, agradecer a vocês todos que participaram. Falar de distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico, a gente ia levar um dia inteiro se você fosse falar de todos. De todos, exatamente. Né? Porque é muitos, são muitos. São muitos. E você abordou de forma, para mim, clara, objetiva. Então, acho que foi super compreensivo. Os meninos fizeram excelentes perguntas, né, que são as dúvidas, porque a gente, no dia a dia, a gente explana, mas é tanto conteúdo para abordar, e trazer eventos como esse, gente, só tem a agregar para a vida de vocês. Vocês ouvem outros profissionais. E outra, que eu trago aqui, Helder falou agora no final, na fala dele, e eu reafirmo, correlacionar com a clínica, correlacionar os dados. Não tem mais cabimento o enfermeiro ele assumir uma unidade, assumir uma assistência, e ele não olha os exames laboratoriais do paciente, não faz uma avaliação clínica, um exame físico, e não avalia esses dados laboratoriais. Não tem cabimento, né? Então, assim, estudem, melhorem a cada dia. A cada dia a gente está estudando mais, né, Helder? Exatamente. Eu digo que o conhecimento ele não se esgota. Exatamente. Não tem como se esgotar. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender, não é? Exatamente. Então, muito obrigada. Valeu, Lili. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui. Acompanhei a aula toda na íntegra. Fiquei aqui só nos bastidores ouvindo, acompanhando. E obrigada a todos que estão aqui, né? Ficaram quase uma hora que eu olhei, estava 40 alunos, 40 estudantes, acredito, na grande maioria. Não sei se tem algum profissional aqui. Então, agradeço a todos vocês por ter vivenciado esse momento aqui com a gente. Agradeço a Lauren, finalizaram com chave de ouro. Eu gosto finalizando porque eu me sinto inclusa em todo o processo, né? Mas finalizaram com chave de ouro, né? Esse evento, mais um fórum, gente. Parabéns, parabéns, parabéns a todos os palestrantes, parabéns a todos que participaram, viu? Vou passar a palavra para a Edilade, que vem o próximo fórum, né? As próximas semanas estaremos aqui. Beijão, Helder. Valeu, Lili. Tchau. Boa noite, Helder. Boa noite, Liliane. Boa noite, nossos ouvintes. Boa noite, Meu nome é Edilade Oliveira, eu sou diretor de marketing. Queria agradecer a todos os ouvintes aí que estavam aqui prestigiando a Helder, ganhando um pouco mais de conhecimento. Com um imenso prazer e também com um pesar que eu falo que está se encerrando o quarto fórum. E eu queria agradecer prioritariamente a Helder, que abrilhantou nessa noite de hoje com maestria e muita destreza do comitê. Valeu, Vilas. Obrigado por conceder a gente um pouco mais de conhecimento. Agradecemos a vocês e também queremos ser muito gratos a vocês que são fiéis a gente, que estão sempre assistindo, sempre nos eventos que a gente propõe. Muito obrigado, galera. Boa noite. Esse é o nosso último dia de fórum, mas com certeza teremos mais. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite.